depois desse período do iluminismo, continuando ainda, esse saber científico baseava-se em libertar o homem da loucura para venderem sua força de trabalho no mercado. Ou seja, eles tinham que ficar bem para voltar ao mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho braçal. Então, o que eles faziam? Através de barganha, eles libertavam essas pessoas que estavam lá trancafiadas e faziam de qualquer custo que essa pessoa melhorasse. Então, essas pessoas, elas eram, através da repressão, elas eram disciplinadas com castigos, com isolamento, com falta de comida, para que elas se tornassem mais educadas, ou seja, que ela tivesse seguindo as regras impostas e assim voltasse ao mercado de trabalho. E aí, os verdadeiros doentes, aqueles que não melhoravam através desta forma de conduta, eles eram mais sacrificados, apanhavam cada vez mais, ficavam sem comida, sem ver luz do dia. Então, eles eram totalmente isolados, não tinham acesso a banho, a banheiro ou qualquer atividade sanitária. E aí, com essa nova ordem médica que foi surgindo, eles começaram a ganhar um espaço dentro dos asilos para doentes mentais. Foquem nisso, hein? Como que um asilo cuida de doentes mentais, sendo que a gente pode ter uma desordem mental desde o momento do nascimento. E aí, esses asilos deixam de existir a partir do que essa ordem médica toma o espaço, a igreja finalmente sai, deixa de ser o foco principal, né? E aí estes locais passam a se chamar hospícios ou hospitais, e os cuidadores deixam de ser as irmãs de caridade para serem os ex-pacientes. Então, aqueles que se realmente curavam, viravam ainda quem cuidava destes pacientes que foram ali internados por alguma desordem mental. Depois que o hospício, né, foi criado, no século XIX, viu que tinha necessidade de organizar toda essa bagunça que era dentro desse novo contexto, deste novo hospício moderno. Então, determinou-se que a criação de uma primeira escola de enfermagem ligada a este Hospital Nacional de Alienados. O Hospital Nacional de Alienados era ligado ao um dos primeiros hospícios que foram criados. Então, a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, que foi inspirada no modelo francês, foi a repercussora de um contexto da luta dos médicos pelo controle, tanto político, que fala do financeiro, e científico deste hospital. Então, a enfermagem surge no Brasil dessa maneira diferente ao modelo que era apresentado pela Florence, modelo Nightingaleano, ou seja, que somente aqueles doentes físicos que tinham que ter maiores cuidados e maior prioridade. Então, este primeiro curso foi ligado aos enfermeiros e enfermeiras lá no século XIX. Então, há muitos séculos que vemos a enfermagem ligada. A razão disso tudo é que a loucura não tinha um objeto de interesse explícito para a enfermagem, mas sim que as enfermeiras que tinham uma capacidade maior para cuidar destes pacientes, destes então chamados de loucos. Não era nem uma matéria, nada específico dessas faculdades, dessas escolas profissionais, mas sim, eu tô falando a três, mas sim, deu uma falha no vídeo,
mas sim que isso era ligado aos médicos que viram que alguém tinha que colocar ordem. Quem era que ia colocar ordem? Profissional da enfermagem.